Eu nunca vi, dentre os mais famosos, mais queridos, mais amigos e mais notáveis advogados que eu conheci na profissão, nunca vi ninguém com aquele talento. Mas ele era muito modesto, era um homem muito simples, e o seu prazer era ver o irmão brilhar. Então ele era uma dupla invencível. Só que o Evandro, meu tio, cujo centenário se comemorou e se comemora este ano, ele tinha, com a renúncia do presidente Jânio, ele estava na China, na viagem que o presidente João Goulart estava fazendo à China quando o Jânio renunciou. Jânio Quadros renunciou, em 60, né? E o Jango, João Goulart, vice-presidente da República, estava com a sua comitiva, ele tinha sido convidado, estava na China. Tiveram uns problemas no retorno, ameaça de não tomar posse e tal, mas finalmente eles, enfim, tomou posse, houve a transação na formação do parlamentarismo, e Tancredo Neves era o primeiro-ministro, era aquele acordão, né, para permitir que Jango assumisse o poder. E ele foi, então, convidado para ser procurador-geral da República, que naquele tempo podia ser o chefe do Ministério Público Federal, não precisava ser da carreira, como hoje a lei orgânica determina, enfim. Ele, então, foi chefiar o Ministério Público Federal, foi procurador-geral da República, depois foi chefe da Casa Civil de João Goulart, depois ministro das Relações Exteriores e, finalmente, nomeado para o Supremo Tribunal Federal, onde ficou até 69, porque foi cassado por um ato de força, por um ato institucional, logo depois do AI-5, 13 de dezembro de 68, o regime endureceu, suspenderam o habeas corpus, fecharam o Congresso, houve um endurecimento, cassações de professores, de deputados, senadores, parlamentares, prefeitos, enfim, houve um endurecimento geral e, por um ato inexplicável, né, de força, foram retirados do Supremo 3 ministros, o Evandro Lins e Silva, meu tio, irmão do meu pai, Vitor Nunes Leal, que tinha servido ao governo Juscelino Kubitschek, mineiro, excelente jurista, e Hermes Lima, grande professor, uma figura extraordinária. Eram 3 belíssimos ministros do Supremo e foram, então, retirados do Supremo. Para que o governo obtivesse a maioria, chegaram a aumentar o número de ministros, chegaram a criar novas vagas. As pessoas se esquecem que o Supremo tem 11 ministros, chegou a ter 15 ministros nesse aumento para que o governo tivesse a maioria. Depois foi reduzido novamente para 11. Então, nesse período, portanto, o Evandro não estava na profissão, estava no Supremo e eu estava advogando com meu pai. Só que em 68, eu não era formado, eu me formei em 68. Veja a ironia, eu me formei logo depois do AI-5. Então, na festa nossa de formatura, que seria uma festa, não é, de estudantes de Direito, da Faculdade Nacional de Direito, né, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, não é? Portanto, uma ameaça à segurança nacional, essa festa foi proibida. A polícia fechou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não deixou que nós pudéssemos festejarmos a formatura com as famílias, não houve formatura, porque o AI-5 tinha acabado de ser decretado em 13 de dezembro e houve um endurecimento imenso. Papai havia morrido em maio, eu era quintanista de direito, então assumi o escritório, como na advocacia. A gente, enfim, está ali todo dia, né? As pessoas perdiam um pouco a noção. Eu estava ali há tantos anos, ia ali todo dia naqueles ambientes, na Justiça Militar, que ninguém, enfim, sabia direito se eu já estava formado, não estava formado. É claro que eu já estava, tinha tanta intimidade com todos e com aquele ambiente que ninguém nunca questionou a minha condição de advogado. Filho de um advogado, estava ali, era uma pessoa conhecida já. Então eu continuei advogando, mesmo sem ser advogado. Hoje, não é? Hoje seria aliás, era uma contravenção penal, que é para exercer uma atividade sem, né, que exige uma habilitação sem estar habilitado, era
É hoje uma contravenção penal. A comissão que redige o novo Código Penal está colocando isso, está propondo que seja crime, veja. Eu, naquele tempo, seria um crime. Mas eu estou dizendo isso porque está prescrito. Então não adianta querer me processar pelo exercício dessa contravenção, porque isso tem muitos anos, já prescreveu, e eu já estou formado, de maneira que dessa eu já me livrei. Mas eu tinha que exercer, eu tinha que cumprir, terminar os processos, assumir os compromissos. E aí, enfim, os advogados que militavam nesse campo me davam cobertura, me ajudavam. As procurações eram dadas sempre em companhia desses advogados militantes, que eram poucos, né? Ali no Rio de Janeiro, no Tribunal Militar, a sede era no Rio, portanto, centralizava a atuação no Rio de Janeiro. Então, eu convivi muito com o velho Sobral Pinto, que era um expoente, era uma coragem cívica, era um símbolo para nós, né? Porque ele tinha uma capacidade extraordinária de como eu diria, uma presença, né? uma compostura, uma autoridade moral que era inquestionável. Eu me lembro um dia, no Tribunal Militar, que era composto, né? É composto ainda, de oficiais generais e de alguns togados, mas a maioria composta de oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu me lembro, no Rio, uma vez ele deu uma parte ao procurador-geral, que era o Heraldo Gueiros, pernambucano, né? Depois ministro, depois foi ministro da Corte. E o Heraldo disse qualquer coisa e ele com a sua autoridade, ele desmentiu, ele fez um brado que não admitia, não era verdade. Imagina, não é permitido a parte nas cortes superiores, não se aparteia o procurador-geral, não há esse debate que há. Mas ele fez e aí o presidente tocou a campainha e tal. E eu me lembro que ele gritava, ele dizia, se eu denuncio a nação, fazia aquelas cartas. É uma coisa como eu me lembro do eco daquele brado. E eu brinco muito que eu, na profissão, eu quero um dia poder dizer, eu denuncio a nação, fazer essa mesma ameaça diante de uma arbitrariedade. E ele foi retirado, e foi arrancado, vieram os fuzileiros navais e tiraram o Sobral. Que, no ato 5, estava em Goiânia, numa solenidade da Ordem, foi preso, arrastado preso, trazido para Brasília, preso, com base em nada, como eram as prisões do AI-5, né? Com base em nada. Alguém decretava a prisão, mandava prender e estava preso. E ele foi preso. Resistiu, foi carregado, enfim, veio arrastado. Como outros advogados com quem eu advoguei muito, Heleno Fragoso foi preso no Rio, certa vez. Nunca assumiram a prisão de Heleno Fragoso. Jorge Tavares, bravo advogado criminal também, que é advogado no sistema militar. Susequíndio de Moraes Rego, que era advogado de ofício, defensor público na Auditoria de Marinha do Rio e defensor de presos políticos também. Presos, eles foram presos, nunca assumiram, foram para um aparelho clandestino, ficaram lá uns tantos dias, né, escondidos, depois soltos, como foram presos, soltos. Só abriu a porta do carro, não olha para trás, vai embora. Então, nunca o governo, nunca nenhuma autoridade assumiu a prisão desses advogados. Eram tempos muito difíceis. Advogar sem habeas corpus, advogar sem garantias constitucionais, advogar com o risco de ter o seu escritório invadido, com o risco de ser preso. E ficar incomunicável, porque naquele tempo a lei autorizava uma incomunicabilidade, inclusive para o advogado, para a família, ele não podia visitar o preso. Enfim, era muito difícil. Por isso que, às vezes, eu hoje vejo, não é, um pouco, uma repetição pós-moderna desse fundamentalismo, desse ódio às prerrogativas e à democracia judiciária, né, com juízes que acham que são deuses, né, juízes que não recebem advogado. Né. Puxa vida, na justiça militar nós éramos tratados com absoluta dignidade. Eram os oficiais generais, né, donos do poder, que passaram por aquele tribunal, os que foram responsáveis pelo golpe, os grandes chefes. Geisel, o presidente Geisel,
foi ministro da corte. Né? Eu advoguei, eu despachava, entregava memorial, ele, um homem sisudo, não sorria e tal. Né? Ele até para minha honra e glória, né? Ele na biografia, no depoimento que ele presta ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, quando indagado sobre a experiência dentro do tribunal militar, ele cita 3 advogados, ele cita Sobral Pinto, Eliandro Fragoso e Tércio Nunes de Silva começando. Eu não era formado, eu tinha 22 anos, ele não citou meu pai, não citou tantos outros, como foi injusto o presidente Geisel, mas como ele observou um menino, não é, que estava ali cumprindo um papel, né, compenetrado de defesa, de defender os perseguidos e tal. Como eu me surpreendi quando eu li a biografia que ele deixou aí, o documento que ele reparou ali, como ele era, enfim, cordial, e como, às vezes, hoje nós não conseguimos, nos tribunais superiores de Brasília, na Corte Suprema, não conseguimos ser recebidos. A dificuldade que é o advogado ter acesso, chegar perto do juiz para entregar o memorial, para dizer da sua preocupação, para dizer do direito, para dizer da aflição, para transmitir a aflição da parte que nós representamos, que o advogado tem esse poder que eu considero extraordinário. Com todo respeito aos demais profissionais, né? É uma profissão admirável porque ela representa a cidadania. Né? Nós somos os intérpretes, nós temos o monopólio, né, de dizer nas cortes dos direitos, de buscar os direitos e defender as pessoas. Então, isso é um presente, é uma dádiva, é uma profissão abençoada. Pelos 20 anos que nós, enfim, enfrentamos, numa época difícil, como eu disse há pouco, né, sem habeas corpus, com todas as dificuldades, nós íamos visitar presos na Vila Militar do Rio de Janeiro, enfim, via só com a identidade, tirava a chave de casa, ia com algum dinheiro e tirava os documentos, a agenda, porque havia um risco concreto de não voltar. Não é? A tortura que nós presenciamos, né? Ter os presos, que a gente tinha notícia de que tinham sido presos e depois nunca mais tivemos notícia deles. Né? Desapareceram, sumiram, foram assassinados nos porões da ditadura. Né? Foram esquartejados, como hoje há relatos, ou salvar a vida impetrando, não um habeas corpus, mas indo ao tribunal com uma petição para denunciar a prisão e conseguir, por exemplo, fazer com que a prisão fosse oficializada. Isso era, né, salvar a vida do preso. Então, essa vida de profissional na justiça militar, que foi, justiça se faça, foi corretíssima. Nós, no tempo que tínhamos, que havia habeas corpus, o Tribunal Militar dava habeas corpus. O processo dos estudantes do Centro Acadêmico Cândido Oliveira, denunciados por infração à Lei de Segurança Nacional, foi encerrado por um habeas corpus que o meu pai, né, manejou e que foi concedido pelo Tribunal Militar ao presidente do CACO, que era hoje um embaixador, veja, Alexandre Ador Neto. O Alexandre era presidente do CACO, em 64, foi processado, depois o tribunal trancou o processo por falta de justa causa dele, houve extensão para todos os outros, acabou, por habeas corpus no Tribunal Militar. Veja que fantástico. Por isso que depois o próprio regime suspendeu o habeas corpus, porque não confiava nem no Tribunal Militar mais. O Tribunal Militar passou a ser um órgão de desconfiança, porque dava habeas corpus para os inimigos do regime, porque pôde ser justiça. Olha que fantástico. Como muitas auditorias, composta aqui, escabinado, porque é um colegiado de 4, né? Como no júri, são 4 oficiais sorteados na tropa para servir durante 3 meses e um juiz auditor que os orienta. E esses militares, né, o povo fardado que julgava os presos políticos, os perseguidos políticos, muitas vezes, e quantas vezes, absolveram.